Bom dia, minha gente, um abraço a todos, feliz Dia dos Pais, né, a todos aí, que Deus abençoe aí a vida de todo mundo, os torcedores do Bahia. Bom, minha gente, vamos lá falar sobre o empate de ontem, que coisa, hein? Que coisa o empate de ontem no estádio da Fonte Nova, 3-3, quem quer imaginar um placar desse? Bahia e Fluminense com time alternativo, né? Praticamente o time reserva, o técnico Renato Gaúcho, é claro, ao contrário do que fez o Rogério Ceni e a diretoria do Bahia, no jogo aqui da Copa do Brasil contra o Retrô, e os outros times também fizeram, né, privilegiando as Copas, né, e deixando um pouco de lado o Campeonato Brasileiro. No Bahia aqui foi o contrário, né, e quase que o Bahia sai da Copa do Brasil, porque venceu aqui um placar mínimo, né, foi 3-2 no Retrô, e lá empatou em 0-0. Um gol do Retrô lá, jogo ia para os pênaltis, e aí só Deus sabe o que é que ia acontecer. Ontem o Fluminense entrou com time reserva, porque vai jogar terça-feira contra aquele América de Cali que eliminou o Bahia, que também entrou aqui com time misto contra o América de Cali, não é? Então o Renato poupou, porque vai jogar na Colômbia na próxima terça-feira, depois da manhã, e foi um jogo cheio de alternativas, né? Um bom jogo de futebol. Para quem não torce nem para o Bahia nem para o Fluminense, foi ótimo ficar ali na televisão assistindo. Para quem foi para o estádio, foi muito bom, porque era lance de perigo o tempo inteiro, de um lado e do outro, domínio de um lado, domínio do outro. O Bahia tinha seus lampejos de 10 minutos. O Rogério falou isso ontem na entrevista coletiva. Ele diz o seguinte sobre o jogo, né? Que o Bahia foi fantástico 5, 10 minutos, né? E oscilou nos outros 5, 10. É mesmo, foi isso mesmo que aconteceu. Aliás, não foi só ontem. Isso já vem acontecendo em alguns jogos. O Bahia, em 5, 10 minutos, parece que ser o melhor time do Campeonato Brasileiro. Nos outros 5, 10, some, né, do jogo. Parece que deu um branco nos jogadores, desentrosa, desarruma, e é complicado. O Bahia tem um sério problema, e ontem foi o pior jogo defensivo do Bahia. O jogo bom não quer dizer que o time jogou maravilhosamente bem. É diferente. O jogo foi muito bom para os dois lados. Mas isso não quer dizer que o Bahia fez um futebol maravilhoso, não. Apesar do torcedor ficar feliz, né, fazendo 3 gols, com a boa partida, o Bahia defensivamente foi abaixo, né, do nível que o Bahia vem mantendo. É claro que o Bahia não é um exímio marcador, né, o sistema que o Bahia joga, mas ontem foi muito ruim. O Rogério diz na entrevista coletiva, o Rogério Ceni, que as 3 bolas que o Fluminense criou lá na frente fez os gols e não fez mais nada. Não foi não. Não foi não. Só Cano teve mais 2 oportunidades de gol, livre de marcação. David Duarte, estranhamente ontem, estava totalmente perdido na marcação e não era para estar. Porque o time do Fluminense não foi um time que atacou com 3 atacantes dentro da área do Bahia. Normalmente só tinha Cano. Porque o Keno é um jogador que joga muito aberto lá pelo lado esquerdo. Então o Keno não foi um cara que estava entrando na área para dar trabalho, fazendo 2 contra 2 no Bahia. Não foi, isso não aconteceu. E o Bahia chegou a tomar um gol, gente, numa cobrança de lateral. Gilberto, lateral direito, que aliás a gente já vem falando disso há um bom tempo. Gilberto perdeu aquela ênfase, né? Aquele jeito de jogar, forte na marcação, com vontade, jogador que chega com qualidade no ataque. Ontem o cara bate o lateral, ele está colado na marcação do Keno, deixa Keno sair dele, aí Keno vai na linha de fundo, não tem impedimento em lateral, aí Keno de cabeça toca para trás, Cano com espaço, né, que o David Duarte e o Mingo deram, pega, chuta no canto e faz o gol. Absurda a marcação do Bahia. O meio de campo do Bahia, eu digo sempre assim, o Bahia marca pelo sistema. E tem os ladrões de bola, como o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro rouba muita bola. Você pode pensar que não, mas Everton não é um grande marcador. Mas ele sabe tirar a bola do adversário, né? O Jean Lucas da mesma forma. O Caio Alexandre menos. O Caio Alexandre não é um grande marcador. É um volante que não nasceu para ser marcador, né? Como, por exemplo, Acevedo é marcador, com garra, com vontade. O Rezende é marcador. Mas o Caio Alexandre, ele é um construtor de jogadas. Por isso o Bahia tem que ter ele, até para aparecer o futebol do Everton Ribeiro, do Juba, do Jean Lucas. E o segundo gol foi um absurdo, né? Porque a bola é metida, o Jean Lucas e o Gilberto ficam olhando, o jogador entra, dá um toque ali, o goleiro tomou um frango, que vou te dizer uma coisa, viu? Gol que o goleiro do Bahia toma,
é um frango histórico, né? Não dá. O terceiro gol, da mesma forma, a bola foi jogada por Nonato. David Duarte te dá um espaço incrível para o Nonato, que dá aquele toque ali do lado do goleiro Ronaldo do Bahia, que foi muito vaiado pelo torcedor. O torcedor ficou chateado com o gol que ele toma, né? Com razão, porque já tinha errado nos pés, ele fica nervoso, ele não sabe jogar com os pés. Aí você imagina um grande time como o Bahia. E Rogério ontem, parabéns, até ontem os repórteres fizeram boas perguntas na entrevista coletiva lá da Fonte Nova, né? E o Rogério ontem, pela primeira vez, se abriu dizendo que o Bahia vai contratar jogadores, que até a jornada passada, não, um jogador, talvez um jogador para o lugar do Pulga e só. Ontem já falou em jogadores, que o Bahia deve contratar jogadores para reforçar o seu time. Então o Bahia criou, claro que criou algumas jogadas, foi salvo pelo Juba mais uma vez, que tem jogado um belo futebol. Não é fácil fazer esse papel que o Juba faz quando o Rogério deixa, né? Rogério Ceni não fecha ali o corredor do Juba, dá liberdade para o Juba jogar como lateral esquerdo. Ele aparece pelo meio de campo, construindo, ajudando o meio de campo, aparece pelo lado esquerdo também para fazer os cruzamentos necessários para a área. Então quando o Rogério não poda ele aparece. Ontem mais uma vez, o Bahia estava perdendo por 3-2, Bahia virou o jogo, estava 1-0 do Fluminense, o Bahia fez 2-1, né? Com Everton Ribeiro e com Jean Lucas. Jean Lucas é outro também, que quando está no dia dele, tem jogado bem o Jean Lucas. E depois o Fluminense foi lá e virou para 3-2, e no final o Juba pega uma bola de fora da área, um chute forte, dá uma sorte que a bola aqui que encobre o goleiro Fábio da equipe do Fluminense, e terminou 3-3, e aí o Bahia deu pressão, poderia ter até virado o jogo, porque o Bahia foi muito melhor ali no final da partida. O Rogério criticou o setor defensivo do Bahia, os zagueiros do Bahia, que deram muito espaço no jogo de ontem. É claro que deu espaço, e o Rogério fala de uma coisa interessante, né? Que sentiu o time do Bahia ontem, depois que fez 2-1, que virou o jogo, com soberba, né? Ao invés de decidir, a gente falou isso, eu comentei ao jogo ontem pela Itapuã FM, eu falava sobre isso, que o Bahia, quando ele tem a oportunidade de matar o jogo, estava 0-0, antes do gol do Cano, o seu Ademir tá sozinho, um cruzamento do Jean Lucas do lado esquerdo, o cruzamento que todo atacante quer, né? Aquela bola que vem forte, alta, ele tá sozinho, não tem ninguém marcando ele subiu bem Ademir, parece que parou no ar, na hora de cabecear, fechou o olho, a bola subiu, foi para fora, acho que nem o goleiro Fábio do time do Fluminense acreditou naquilo ali. Então assim, depois que o Bahia fez 2-1, o Rogério disse que o time ficou com soberba, começou a tocar bola para cá, querer enfeitar, ao invés de ser mais objetivo, de ir com o intuito de fazer o gol no adversário. Aí faz 3-1, faz 4-1, é que a gente fala sempre, o Bahia às vezes tem a oportunidade de matar a partida, matar o jogo, acabar, é o adversário que está na lona, você derruba, acabou a luta, e o Bahia não faz isso, o adversário cresce, e aí complica, porque o futebol é coisa séria, não é brincadeira, e o Bahia empatou ontem contra a equipe do Fluminense. Foi um jogo que a gente pode dizer assim, igual, porque o Bahia teve seus 10 minutos, depois teve os 10 minutos do Fluminense, aí voltava 5 minutos do Bahia, depois mais 5 minutos do Fluminense, oscilou muito a vantagem dentro do jogo da partida. Num dos gols do Fluminense, se eu não me engano foi o segundo ou foi o terceiro, o time do Fluminense ficou praticamente 2 minutos com a bola em sua posse, tocando de um lado, tocando para o outro. O Bahia marca muito no olho. Os jogadores do Bahia e o Rogério precisam trabalhar isso, né? Diminuir o espaço dos jogadores adversários. Não pode estar dando tanto espaço, porque o jogador que tem qualidade, se ele acha espaço dentro do jogo, sem espaço, o cara que é bom, ele já consegue, né, fazer fluir as jogadas. Imagine se ele tem espaço. E aí o Bahia dando espaço, David Duarte muito mal ontem, Mingo mal, Gilberto mal. Então a defesa do Bahia ontem, os jogadores de defesa do Bahia estiveram muito mal dentro da partida e o Bahia não conseguiu vencer a equipe do Fluminense. Mas continua na 4ª posição no Campeonato Brasileiro, né? Fecha o primeiro turno muito bem, mas precisa de contratações e vamos ver se agora é sério, se a diretoria do Bahia, com um forte grupo City por trás, vai contratar, porque está todo mundo contratando e a gente sabe que no segundo turno as coisas pioram e se o Bahia quiser ficar entre os 6 melhores, vai ter que buscar jogadores para a sequência do campeonato. Gente, não está inscrito não? Se inscreve aí no canal. Se já está inscrito, deixa o like que ajuda a fortalecer o canal do Dito Lopes, tá bom? Feliz Dia dos Pais, um grande abraço, Deus abençoe a todos.